Final Fantasy é a série de jogos de RPG mais popular do mundo. Um jogo que começou como última tentativa e que se tornou numa das maiores franquias da história dos videogames. Mas antes de continuar, se inscreve se você ainda não é inscrito, já deixa seu like nesse vídeo para não esquecer depois. E esse vídeo foi feito com a ajuda da Warp Zone, que tem várias revistas especializadas sobre games com um conteúdo espetacular. Então se você quiser saber mais sobre Final Fantasy e adquirir as revistas da Warp Zone, vai ter o link aqui na descrição. E agora sim, vamos para a história. Senta aí. Senta que lá vem a história. Em 1987, a desenvolvedora japonesa de jogos Squaresoft estava à beira da falência. Hironobu Sakaguchi era o diretor de desenvolvimento da empresa e depois de lançar vários fracassos, estava pronto para abandonar a indústria de games. Foi quando ele decidiu fazer uma última tentativa, um último jogo que iria fechar completamente a empresa e acabar com a sua carreira caso fosse um fracasso também. Essa seria sua fantasia final. Assim, com uma narrativa complexa e usando o estilo RPG de mesa que estava sendo recém-levado aos videogames com o Dragon Quest da concorrente Enix, por exemplo, nascia em 1987 o primeiro Final Fantasy. Num mundo desconhecido, catástrofes começaram a acontecer. O vento parou, o mar se enfureceu, a terra apodreceu e a escuridão caiu. Uma profecia dizia que quando tudo estivesse à beira do fim, 4 guerreiros da luz iriam surgir trazendo novamente a esperança e cada um teria um cristal em suas mãos. No reino de Cornélia, Garland era um dos mais habilidosos cavaleiros, mas foi seduzido pelo poder e sequestrou a princesa Sarah, fugindo ao Templo do Caos, ordenando que o rei lhe entregasse o castelo em troca de sua filha. Os 4 guerreiros da luz são enviados para derrotar Garland, mas o vilão é enviado 2000 anos no passado, onde ele próprio envia criaturas em diversas épocas para corromper os cristais dos heróis. O cristal do vento, da água, da terra e do fogo, gerando assim um paradoxo temporal, se tornando ele próprio o caos. O jogo trazia uma narrativa complexa com plot twists, algo que não era comum na época, com uma ótima jogabilidade e mecânicas únicas para um RPG. Você poderia escolher seus 4 heróis, cada um com seu job, sua classe única de combate, podendo ser desde um guerreiro a um mago, com combates em forma de turnos. O primeiro Final Fantasy chegou para o Famicom, o primeiro Nintendinho. Inclusive, 3 anos depois foi publicado nos Estados Unidos também. E inesperadamente foi um sucesso de público e de crítica. Vendeu quantias surpreendentes para a época, o que permitiu que a Squaresoft continuasse viva. E claro que logo viria uma sequência do seu maior sucesso. Acontece que a sequência não seria direta. A numeração serve só para separar um universo do outro. Os próximos jogos trariam histórias, personagens e mundos totalmente diferentes, usando só a temática parecida, principalmente porque tudo girava em torno dos elementos da vida e dos cristais de poder. Mas no futuro seria explicado que todos esses mundos tinham outra ligação. Todos eram criações feitas devido aos combates da entidade do caos com Cosmos, a entidade da luz, e a cada nova guerra um novo mundo surgia. O segundo jogo então se passava em outro lugar, um mundo distinto, mas com o aspecto medieval como visto no primeiro game. Lançado em 1988 para Nintendinho no Japão, a história trazia agora personagens definidos, sendo Firion o protagonista, que lutava ao lado do seu grupo contra o avanço do Imperador da Palamécia pelo mundo. O jogo trazia uma inovação, deixando de lado o sistema de ganho de níveis para adquirir uma progressão onde o personagem ganhava pontos em habilidades específicas.
Foi algo não tão bem aceito, mas o jogo trouxe novamente uma ótima jogabilidade e uma grande narrativa cheia de tramas. Em todos os jogos, criaturas de distintas raças eram frequentes, tanto podendo ser criaturas pacíficas ou agressivas. E uma dessas, que se tornou o símbolo da franquia, surgiu aqui no segundo jogo. Os Chocobos são um tipo de raça de pássaros gigantes domesticáveis que servem como montaria e até mesmo como estimação. E desde Final Fantasy II surgiram em todos os próximos jogos até o momento. Outro aspecto que surgiu aqui também é a recorrência de um personagem com o nome Cid. No primeiro jogo houve apenas uma menção a alguém com esse nome, mas do segundo até o último até agora sempre houve um Cid, podendo ser algum personagem importante ou só um ajudante, normalmente sendo algum tipo de inventor ou mecânico, mas sempre existindo de alguma forma. O terceiro jogo veio em 1990, já no fim da vida do Nintendinho no Japão. Aqui, um grupo de crianças eram as protagonistas, lideradas por Luneth, numa investida contra a entidade Cloud of Darkness, que causava o desequilíbrio entre luz e trevas no seu mundo. A grande novidade aqui foi a adição dos Summons, as invocações, onde os personagens tinham o auxílio de criaturas durante os combates, e é um elemento que se tornou clássico e recorrente em toda a franquia a partir daqui. Com a chegada do novo console da Nintendo, o Super Nintendo, mais uma vez a Squaresoft traz um novo Final Fantasy. O número 4 da franquia foi lançado em 1991 no Japão, mas aqui começa uma grande confusão, porque o número 2 e 3 não foram lançados nos Estados Unidos. Então, quando o quarto título foi levado ao ocidente, ele era o segundo Final Fantasy apresentado aos norte-americanos. Desse jeito, na tentativa de não causar uma confusão, esse jogo foi lançado como Final Fantasy II nos Estados Unidos. Aqui, o protagonista era Cecil, um cavaleiro negro que se nega a atuar em favor das maldades de seu rei e o trai, onde acaba sendo caçado até mesmo pelo seu antigo companheiro Cain, além de passar por vários conflitos e aventuras ao lado de outros personagens como Rydia, Tella, Edward e Rosa, chegando ao confronto contra Golbez, que desejava controlar os cristais do poder e destruir o mundo. Uma trama que leva os personagens até a lua se inicia, sendo algo extremamente maior que os anteriores, que já traziam ótimas narrativas. Os personagens são muito cativantes, além do jogo continuar com sua alta qualidade em todos os aspectos. E como sempre trazendo novidades, Final Fantasy IV trouxe uma mecânica usada até hoje em quase todos os RPGs japoneses, o Active Time Battle, ou ATB, uma barra que mede o tempo de ataque de cada personagem, fazendo com que os combates se tornem muito mais dinâmicos. O jogo recebeu uma sequência em 2008 batizada de The After Years, trazendo uma história 17 anos depois com o filho de Cecil. Em 1992 chegava ao Super Nintendo Final Fantasy V no Japão. Mais uma vez uma trama envolvendo o poder dos cristais elementais. Dessa vez Bartz e sua equipe são os novos guerreiros da luz e partem no combate contra o vilão X-Death. Aqui a lista de classes aumentou drasticamente e inclusive teve a adição dos APs, os pontos de habilidade, que evoluíam os aspectos principais de cada job. O problema é que esse jogo tinha diálogos muito extensos e seria muito difícil fazer a tradução dele para o seu lançamento ocidental. E logo o próximo número estava chegando, então Final Fantasy V acabou sendo deixado de fora dos Estados Unidos também, causando de novo toda a confusão. Final Fantasy VI foi lançado em 1994 no Japão, e quando chegou aos Estados Unidos, novamente decidiram fazer a mudança de número,
então foi trazido como Final Fantasy III, já que era o terceiro lançamento do jogo nos Estados Unidos. O sexto jogo da série é considerado por muitos o melhor até então. Tem uma parte técnica impecável, com jogabilidade dinâmica, animações lindas para a época e com até 14 personagens principais jogáveis. A história, como sempre, era um destaque e trazia a Terra como a principal protagonista ao lado de Locke e de um grupo de rebeldes que lutavam contra a dominação imperial. Mas um dos grandes destaques aqui é o vilão Kefka. Até hoje, um dos maiores vilões de todos os tempos dos videogames. Um insano maníaco assassino, bastante inteligente e estrategista, que manipula vários personagens e até mesmo consegue realizar os seus planos. O jogo deixava de lado um pouco a trama em volta dos cristais, assim como o clima totalmente medieval, trazendo uma mescla de história antiga com tecnologia e apresentando a mecânica chamada Desperation Attack, um golpe especial em momentos de necessidade e desespero, se tornando futuramente o Limit Break. Outra brincadeira aqui é a adição de dois personagens recorrentes, assim como acontece com o Cid. Biggs e Wedge são dois personagens criados em homenagem a dois personagens da franquia Star Wars, e a partir desse jogo sempre aparecem dois personagens com esses nomes. Final Fantasy VI é considerado um clássico do Super Nintendo e um dos melhores ao lado do próximo lançamento. Com o desenvolvimento da próxima geração de consoles da Nintendo, o próximo Final Fantasy começou a ser produzido, mas uma briga entre as empresas devido ao uso de cartucho em vez de CDs fez com que a Square não continuasse a parceria de longa data, levando assim seu próximo lançamento ao novato console da Sony, o PlayStation. E aqui, com o uso da tecnologia de CDs, os recursos gráficos foram levados a outro nível. Final Fantasy VII foi lançado em 1997 para PlayStation. O primeiro em 3D da franquia se tornou um marco na história dos videogames. Até hoje é o Final Fantasy mais vendido, é o mais aclamado pelos fãs e quase sempre aparecendo na lista sobre os melhores jogos da história. Grande parte disso se deve à sua história. Uma trama extremamente complexa que trazia o protagonista Cloud Strife, um mercenário e ex-soldado da Soldier, divisão militar da Shinra. Ele se une a um grupo ecoterrorista chamado Avalanche, liderado por Barret, que luta contra a Shinra, a empresa que vem tirando a energia Mako, a essência do mundo, e se não fosse parada, isso logo mataria o planeta. Tifa é integrante do grupo também, e futuramente conhecemos outros personagens extremamente icônicos como Red 13, Vincent Valentine e Aeris, além de um dos maiores vilões da franquia, Sephiroth. Mas a trama vai muito além disso. Sephiroth persegue informações sobre seu passado relacionado à clonagem alienígena a partir de um ser chamado Genova. Além de Cloud, tem uma rivalidade com ele desde antes mesmo do início do jogo, relacionando a história a Zack Fair, o antigo dono da icônica espada de Cloud. História essa que foi mostrada futuramente no belíssimo jogo Crisis Core, lançado para PSP em 2007. O mundo de Final Fantasy VII é completamente futurista agora, trazendo personagens cativantes e marcantes, com histórias únicas, com uma trama cheia de reviravoltas e tragédias. Definiu toda uma geração e todo o futuro dos jogos de RPG japoneses. Os gráficos eram fantásticos, com cenas em CG lindíssimas para a época. Personagens livres de amarras e agindo mais naturalmente numa cidade viva, com uma jogabilidade impecável e que evoluía cada um dos aspectos de seus antecessores.
Se tornou um marco para os jogos futuros da franquia e para todo o gênero de RPG que seguiu seus passos a partir daqui. Com o grande sucesso do game se deu também a expansão do RPG no ocidente, que cada vez mais investiu nesse modo de jogo, criando um próprio estilo. E dessa vez, com o avanço da internet e da globalização, a numeração chegou corretamente ao mundo todo, abandonando aquela besteira de mudar o número de uma região para outra. A inovação na franquia continuava, e mesmo com o sucesso garantido do nome Final Fantasy, o diretor seguia inovando. Dessa vez, trazendo gráficos mais realistas, com personagens mais próximos das proporções humanas. Final Fantasy VIII foi lançado em 1999, trazendo um dos protagonistas mais queridos ao lado de Cloud, Squall Leonhard. Um jovem especialista na Gunblade, uma mescla de espada com arma, estudante de uma escola que treinava seus jovens para se tornarem militares de elite. Seifer era seu rival e que futuramente se tornaria um inimigo, já que se une a Edea, uma feiticeira maligna. Mas além disso, Squall conhece Rinoa, de quem se apaixona e que acaba sendo parte do plano da feiticeira também. Final Fantasy VIII traz um mundo mais próximo do nosso, ao mesmo tempo que é futurista. E pela primeira vez, um dos pontos principais da história é o amor. A customização dos personagens foi altamente modificada, usando bastante as invocações, chamadas de GF aqui, ou Guardian Forces. E a trilha sonora e a abertura são muito elogiadas até hoje. O jogo teve a dura missão de ser o próximo da franquia depois da explosão que foi o 7, e se saiu muito bem, sendo tão bom quanto. E particularmente, para mim, é o melhor jogo da franquia até hoje. Final Fantasy IX foi feito ao mesmo tempo que o 8, possibilitando que fosse lançado um ano depois, em 2000, para PlayStation também. E o jogo é basicamente uma homenagem a toda a franquia, cheio de referências a seus jogos anteriores, com personagens no estilo antigo. Basicamente reúne tudo que é bom nos 6 primeiros jogos para apresentar aqui. Por isso, é um dos mais queridos por muitos fãs mais saudosistas da série. A história traz o jovem Zidane, que acaba ajudando a princesa Garnet na sua fuga durante seu aniversário de 16 anos. Mas levando o motivo da fuga a uma história relacionada aos cristais também, tendo Kuja como principal inimigo. O jogo quase não ganhou o número 9, por realmente parecer uma mistura de todos os jogos antigos. Parecia muito mais uma homenagem, algo spin-off, mas era o favorito do seu criador, e por isso entrou na lista como jogo da linha oficial. Um ano depois, nova geração de consoles, novo Final Fantasy, agora com Final Fantasy X, lançado para PlayStation 2 em 2001. O primeiro jogo totalmente em 3D, com renderização em tempo real, deixando as CGs de lado. Trazia Tidus como protagonista, um jovem jogador de Blitzball que passa por um ataque da criatura chamada Sin. Isso o leva a outras épocas e outros momentos onde encontra vários personagens queridos como Wakka e principalmente Yuna. A batalha contra Sin o leva por diversas aventuras, gerando conflitos também contra o vilão Seymour. O 10º jogo trazia de volta algo que o 2 não executou muito bem: a progressão sem um nível. Aqui, os personagens evoluíam através de um sistema chamado Sphere Grid, onde cada atributo ia evoluindo um aspecto do seu personagem, mas dessa vez muito bem executado. Como sempre, a jogabilidade era impecável e a história dava muito destaque aos personagens. Yuna foi uma das mais queridas, tanto que o jogo ganhou uma sequência direta. Final Fantasy X-2 era a primeira sequência direta de um jogo da linha tradicional, trazendo Yuna como protagonista, mas que infelizmente não foi muito bem recebido.
Em 2002, a internet nos consoles ainda era uma novidade, mas a Square quis aproveitar essa tecnologia e nada melhor que seu maior título para isso. Final Fantasy XI foi criado para PlayStation 2 como um MMORPG, um jogo completamente online, um Massively Multiplayer Online. A história se passava no mundo de Vana'diel, onde os jogadores poderiam escolher entre 5 raças para completar suas missões e jogar com seus amigos no mundo de Final Fantasy. O jogo teve um retorno financeiro incrível, o que fez a Square manter os servidores do game até 2015. Em 2003, a Square e a Enix, sua rival nos games, responsável pela franquia Dragon Quest, se fundiram e se tornaram uma única empresa, a Square Enix. Dessa forma, o primeiro jogo da franquia principal a partir dessa fusão viria em 2006 com Final Fantasy XII. A história é focada em conflitos entre reinos e territórios, uma guerra entre imperadores e rebeldes. O mundo aqui é Ivalice e Van é o protagonista dessa vez, ajudando a princesa Ashe contra o Império de Grammy-Solidor, pai do antagonista Vayne Solidor. Final Fantasy XII trouxe uma das maiores inovações até o momento, acabando com os encontros aleatórios pelo mapa. Os combates agora eram trazidos em tempo real, com o jogador podendo desviar dos monstros, por exemplo. Algo que seguiu a partir daqui para toda a franquia. O jogo trazia também uma grande variedade de raças existentes no mundo, e ganhou uma sequência direta também, só que dessa vez lançada para Nintendo DS, chamada Revenant Wings. A série sempre foi um incrível sucesso, cada jogo evoluindo um aspecto do outro, até a chegada de Final Fantasy XIII. Lançado para PlayStation 3, inclusive acabando com a exclusividade, sendo lançado também para Xbox 360 em 2009. A história traz Lightning como protagonista num mundo futurista e tecnológico ligado a outro mundo mais selvagem, onde criaturas chamadas Fal'Cis geravam uma espécie de servos e sua irmã acaba sendo infectada. Lightning e o namorado de sua irmã, Snow, partem em busca de uma forma de acabar com isso e encontram uma trama muito mais baseada em crenças, combatendo o líder religioso de Sanctum, encontrando a companhia de vários personagens como Vanille, Fang, Hope e Sazh. O jogo foi sim bem recebido, vendeu muito bem, bateu recordes de venda, mas foi o mais criticado de toda a série. Os gráficos eram lindíssimos, a jogabilidade era extremamente ágil, continuando com os combates sem pausas como o 12 iniciou, mas a linearidade foi um problema aqui. O jogo deixou de ter o aspecto de mundo aberto e liberdade que a franquia inteira tinha. O modo de jogo de ir de um ponto A a um ponto B não foi muito bem recebido. A ideia da Square Enix era começar um mundo novo aqui, a Fabula Nova Crystallis, onde criaria alguns jogos que fariam parte do mesmo universo. Por isso, Final Fantasy Agito 13 e Final Fantasy Versus 13 começaram a ser produzidos. Mas a crítica foi um dos pontos que distanciou essas produções do 13º jogo. Agito acabou se tornando Final Fantasy Type 0, um outro jogo feito para portáteis que depois recebeu ports, mas que já não trazia mais o número 13. E o Versus acabou tomando outro rumo e vai ser comentado um pouco mais pra frente. O que a Square preferiu fazer aqui foram duas sequências diretas do 13º jogo, com Final Fantasy 13-2 e com Lightning Returns, continuando a história. O próximo jogo surgiu depois do sucesso que Final Fantasy XI mantinha como um MMORPG, mas os anos já estavam deixando o game defasado. Foi a hora da Square criar um novo jogo online. Dessa forma, Final Fantasy XIV surgia em 2010 para PC e se tornou um grande desastre.
O jogo era mal acabado, instável e nada parecia funcionar muito bem. Era um fracasso e a Square decidiu desligar os servidores apenas 2 anos depois do seu lançamento. Mas a empresa não desistiu e não deixaria o nome Final Fantasy ser manchado dessa forma. Foi aí que o jogo renasceu em 2013, totalmente refeito e agora batizado de Final Fantasy XIV: A Realm Reborn. Finalmente, o jogo online que todos queriam tinha sido bem feito dessa vez. É uma versão 2.0 do jogo, mas agora com tudo melhorado e funcionando. E os pontos que ainda não pareciam bons o suficiente foram sendo consertados com o tempo e atualmente é o jogo online oficial da franquia. Lembra de Final Fantasy Versus 13, que iria fazer ligação com o 13º jogo da franquia, mas acabou sendo afastado com o tempo? Esse jogo continuou sendo produzido, uma história nova com Noctis como protagonista. O pouco que foi divulgado na época foi tão aclamado que a Square Enix decidiu usar o que tinha para criar um novo game da linha tradicional. Praticamente 10 anos foi o tempo de demora no desenvolvimento desse jogo, passando por muitos problemas e atualizações até se tornar um produto satisfatório. Surgia assim Final Fantasy XV, lançado em 2016 para PlayStation 4 e Xbox One. Ios é um mundo parecido com o nosso, mas com elementos de fantasia. O problema é que o Império de Niflheim comanda praticamente tudo, com exceção do reino onde Noctis é o príncipe. Então ele parte numa jornada tentando manter seu reino fora dos domínios de Niflheim e tentando recuperar o cristal que mantinha seu reino a salvo, recém-roubado pelo inimigo. O jogo é mundo aberto de novo, com um gráfico extremamente bonito e com a inclusão de um sistema climático que afeta os personagens, além de uma nova forma de combate. E o game continua recebendo novos conteúdos como um modo de jogo multiplayer e atualmente é o mais recente lançamento da série principal. Os atuais 15 jogos principais de Final Fantasy são um marco na história dos videogames, principalmente para o estilo RPG japonês. A série introduziu muitos elementos que atualmente são comuns em jogos desse estilo e foi o responsável por popularizar esse tipo de jogo em todo o mundo, fazendo muito sucesso fora do Japão, como nenhum outro RPG japonês tinha feito antes. Com narrativas complexas, fantasias grandiosas, elementos medievais e futuristas, gameplays e jogabilidades únicas, Final Fantasy é até hoje o mais importante RPG de toda a história dos videogames. A popularização de Final Fantasy, principalmente a partir do 7, é citado até hoje por produtores de outras empresas como inspiração até mesmo para os RPG ocidentais. Jogos como Mass Effect, Fable, Dragon Age, The Witcher, todos com certeza seguem algo que foi ensinado por Final Fantasy em algum momento. Todos os games trazem um visual espetacular, sendo quase sempre considerados os jogos mais bonitos de suas gerações, elevando o potencial do console ao máximo. Tem diversos prêmios de melhor jogo, além de fazer parte do livro dos recordes como franquia de RPG com maior número de títulos e franquia de RPG com maior número de vendas, por exemplo. E sempre fazendo parte com vários números na lista de maiores jogos de todos os tempos. Além dos 15 jogos principais, centenas de outros com o nome da franquia foram lançados. Diversos jogos spin-off como Dirge of Cerberus e Crystal Chronicles. Jogos únicos que usavam a temática do RPG, mas de outras formas, como os queridos Tactics. Jogos exclusivos dos Chocobos. Jogos de Tower Defense como Crystal Defenders. E até mesmo jogos musicais como Theatrhythm. Diversos livros, diversos mangás. Diversos lançamentos de trilha sonora. Um filme em computação gráfica foi produzido em 2001 que se tornou um grande fracasso.
além de ter animes sobre continuações dos jogos como o Legend of the Crystals, que dava sequência ao 5º capítulo, Brotherhood, que é um anime sobre o 15º capítulo, além de Kingsglaive, um filme em CG que serve de prelúdio também para o 15º jogo. E o Advent Children, que é outro filme em CG, servindo como sequência para o aclamado Final Fantasy VII. Existem remakes, remasterizações e ports de praticamente todos os primeiros jogos para outras plataformas, destacando as recriações dos números 3 e 4 em 3D para o Nintendo DS, por exemplo. E em 2015 foi anunciado um remake de Final Fantasy VII que ainda está em desenvolvimento. Até mesmo jogos de luta foram desenvolvidos, como a série Dissidia, que junta todos os personagens em diversos combates. É uma franquia extremamente gigantesca, com muitos e muitos lançamentos que não dá nem para listar aqui. Assim como não dá para colocar em palavras o tamanho da importância que Final Fantasy é para o mundo dos videogames. O rival Dragon Quest hoje está dentro da mesma empresa. E Kingdom Hearts nasceu como um derivado, uma parceria entre Square com Final Fantasy e a Disney. Personagens extremamente cativantes, uma jogabilidade impecável sem precedentes e uma trilha sonora espetacular. São alguns itens que fazem essa franquia ser tão aclamada assim. Algo que nasceu como última tentativa, algo que hoje é referência para um mundo de jogos, algo que vem inovando e se recriando desde o início. A fantasia final, que foi o início de uma grande história e que a gente espera que nunca tenha um fim. Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like se você gostou e comenta aqui qual é o seu Final Fantasy favorito. Me segue lá nas redes sociais para ficar por dentro das novidades, compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.